pessoal, vamos para a 34ª aula desse maravilhoso curso para a gente tentar entender esse emaranhado que está acontecendo naquela região do leste europeu, da antiga União Soviética e desse conflito na Ucrânia, né? Vamos para a aula número 34. O que é que a gente vai tratar nessa aula, como a gente sempre está discutindo, né? A geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, certo? Mas e o tema? O tema continua a linha do tempo da guerra na Ucrânia 2022, parte 6, né? Parte 6. Então, veja, nesse momento a gente vai discutir o 49º dia, né? Quarta-feira, dia 13 de abril, né? O Ministério da Defesa ucraniana disse que pelas próximas 2 semanas a Rússia introduziu o chamado nível amarelo de ameaça terrorista nas áreas que fazem fronteira com a Ucrânia e no território temporariamente ocupado da Crimeia. Segundo a Ucrânia, o nível amarelo vai até dia 26 de abril. Essas medidas provavelmente são realizadas para organizar um movimento de equipamentos militares, armas e pessoal no território da Ucrânia. Completou o Ministério. A Ucrânia e países que são aliados têm tido que esperar uma grande ofensa russa. Movimentos militares e comboios foram observados nos últimos dias, né? Na segunda, dia 11, militares ucranianos dizem temer a queda de Mariupol, reclamando de falta de munição, sem comida, sem água, fazendo o possível e o impossível. Mariupol está cercada pelos russos, praticamente desde o início da invasão, em 24 de fevereiro. A captura da cidade permitiria consolidar conquistas terroristas da Ucrânia na faixa costeira ao longo do Mar de Azov, conectando assim as áreas de Donbás separatistas com a Península da Crimeia, anexadas por Moscou em 2014. Então, observe aqui, olha, áreas sob controle russo, né? As áreas sob controle russo são essas vermelhas, né? A Crimeia, são as áreas usadas em ataques russos, mas não controladas pelos russos, né? Aqui tem, olha, essa outra parte vermelha, Kherson, né? Até chegar em Odessa, e pegando toda essa faixa de leste, na região do Donbás, né? Que pega Lugansk, Donetsk, né? Kramatorsk, Kharkiv, né, e o porto de Mariupol. Então, Mariupol é uma outra cidade que está na linha, né, para ligar justamente a região do Donbás à Crimeia, certo, pessoal? E há indícios para os próximos dias que a Rússia vai avançar sobre a região da Transnistria, né, como a gente falou em aulas anteriores, né, que foi uma república que separou também, né, no final da União Soviética, entrou em guerra com a Moldávia, nessa região aqui, olha, então a região da Transnistria, né, fica nessa divisa entre a Ucrânia, uma estreita faixa de terras entre a Ucrânia e a Moldávia, né? Então há indícios que nos próximos dias, né, os russos têm base militar na Transnistria e nas próximas ações militares, com certeza, vai avançar sobre essa região para criar um corredor, né, entre as suas áreas que tem um forte apoio dos russos, né, que é a Transnistria, a Crimeia e a região do Donbás, né? Então, essas 3 grandes áreas ocupadas pelos russos serão interligadas por esse avanço das tropas russas. Essas medidas provavelmente são realizadas para organizar um movimento de equipamentos, como a gente já falou, né, e está aqui o mapa para indicar isso. Bom, ainda nesse 49º dia, no dia 13 de abril, a guerra russa na Ucrânia entrou no 49º dia e os movimentos de Mariupol, cidade portuária considerada estratégica no conflito, têm chamado a atenção. O Ministério da Defesa da Rússia dizem que hoje 1.026 militares ucranianos da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais voluntariamente depuseram as armas e se renderam. Resultado de ações ofensivas bem-sucedidas das Forças Armadas russas e unidades policiais da República Popular de Donetsk, completou o Ministério russo que indicou que 151 dos militares receberam atendimento médico após a rendição. Mais cedo, o líder da República da Chechênia, Ramzan Kadyrov, relatou a rendição dos ucranianos e exigiu que as forças restantes escondidas façam o mesmo. Está aqui Ramzan Kadyrov, líder da República da Chechênia. Dentro da siderúrgica Azovstal, no momento, há cerca de 200 feridos que não podem receber assistência médica, disse Kadyrov no Telegram. Para eles e todo o resto, seria melhor acabar com essa resistência inútil e voltar para suas famílias, diz o Ramzan Kadyrov, né, tentando induzir as pessoas que estão nos subterrâneos dessa usina siderúrgica Azovstal para que se rendam, né? Então, Kadyrov é um fervoroso defensor do líder do Kremlin, Vladimir Putin, e mobilizou muitos dos seus combatentes na Ucrânia para reforçar a iniciativa russa de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Em mensagens anteriores, o líder da Chechênia prometeu prosseguir com a captura de Mariupol e pressionar para tomar todas as outras cidades ucranianas, inclusive Kiev, né? Aqui está o presidente da Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia chegaram juntos nessa quarta-feira, dia 13,
a Kiev, capital da Ucrânia. Eles vão se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quem prestarão apoio. Está aqui o presidente, Gitanas Nauseda, a caminho de Kiev, com uma forte mensagem de apoio político e assistência militar, disse o presidente lituânico Gitanas Nauseda em um Twitter nesta quarta-feira, junto com uma foto do presidente em um trem. A reunião se concentrará nas forças de assistência civis e militares da Ucrânia, bem como nas investigações dos crimes de guerra. O presidente francês Emmanuel Macron negou nesta quarta-feira, dia 13, a repetir a acusação feita pelo líder americano Joe Biden, de que a Rússia está cometendo genocídio na Ucrânia, e alertou que esta escalada verbal não ajuda a pôr fim à guerra. Então veja que um próprio aliado das forças americanas que tenta controlar a OTAN e colocar a Europa nesse conflito, Emmanuel Macron já começa a mediar, a diminuir um pouco o tom das falas e chama essas falas de Joe Biden como uma escalada verbal, e isso não é bom para ninguém. Ou seja, a Europa já está sentindo os efeitos bumerangue das sanções econômicas que o Ocidente tentou aplicar na Rússia, mas a Rússia reverteu com o corte das relações comerciais do fornecimento de gás, que agora está exigindo que o gás que seja vendido para a Europa seja pago em rublo, que é a moeda russa. Então, há uma nova tendência de uma nova mudança de uma nova ordem econômica, com a moeda rublo, com a moeda chinesa, o yuan, serem agora as próximas moedas que vão direcionar aí um novo mercado, que é o mercado euroasiático. Por isso que os americanos estão escalando essa guerra, porque eles não querem perder a sua condição de país imperial que controla a Europa e que controla o planeta inteiro, certo, pessoal? A posição de Macron foi classificada como decepcionante pelo Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Então, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia não gostou nem um pouco dessa posição de Macron em fazer uma crítica dessa escalada verbal, porque os dois verdadeiros atores que ficam o tempo todo parecendo atores de um teatro, escalando verbalmente, tentando induzir a um conflito e tensionar um conflito, é o presidente americano Joe Biden e esse papagaio de pirata que é o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. Então, o porta-voz do ministério, Olé Nikolenko, disse que o mito da Irmandade começou a ruir após a Crimeia ter sido tomada pelos russos em 2014. Na visita de Boris Johnson, que é o primeiro-ministro inglês aqui, a Kiev, para se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o premier prometeu que forneceria à Ucrânia 120 veículos blindados. Soldados ucranianos receberão treinamento do Reino Unido, disse o Ministério das Forças Armadas Britânicas, James Heppey, em entrevista à rádio LBC na quarta-feira, dia 12. Heppey observou que os soldados serão treinados para dirigir e operar veículos blindados que Londres fornecerá a Kiev. O treinamento acontecerá em solo britânico, explicou a autoridade. No total, são 120 veículos blindados que estão em processo de preparação e as tropas ucranianas que os operarão chegarão ao Reino Unido nos próximos dias para aprender a dirigir e comandar esses veículos. Na semana passada, soube-se que o governo de Boris Johnson fornecerá um pacote adicional de ajuda militar à Ucrânia de mais de 130 milhões de dólares, o equivalente a 607 milhões de reais, em meio à operação militar da Ucrânia, da Rússia. Além disso, o premier prometeu apoio inabalável a Kiev e concordou para fornecer veículos blindados e novos sistemas de mísseis antinavio. Então veja que essa escalada está sendo o tempo todo tensionada pelos americanos, controlando ali a OTAN, colocando a Europa em uma verdadeira sinuca de bico, porque a Europa vai sofrer retaliação por parte da Rússia no fornecimento dos produtos que a Europa precisa, e está tendo um novo redirecionamento do pêndulo da geopolítica global voltado para o Oriente, em que você tem uma aproximação econômica muito forte, não só econômica, mas política e militar, entre Rússia e China, e hoje o grande mercado vai se dar, o grande mercado da circulação de grandes ondas de mercadoria vai se dar justamente na rota do Pacífico, uma nova rota da seda está se abrindo, ligando aí Rússia e China. Então a Rússia vai ficar de longe, a Europa vai ficar, vai sofrer esses abalos. Então veja que por conta disso, Estados Unidos, a Inglaterra, que é um dos países mais poderosos da Europa, o tempo todo fica tensionando para que o conflito se estenda mais, para fragilizar a Rússia e tentarem tomar os mercados que a Rússia tem com a própria Europa. Os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia equipamentos incluindo 18 sistemas de artilharia Howitzer e 115
milímetros e 11 helicópteros de transporte Mi-17, como parte do mais recente pacote de defesa do governo Joe Biden, anunciou o Pentágono nesta quarta-feira, dia 13. O novo pacote fornecido pelos Estados Unidos a Kiev também estão inclusos 40 mil projéteis, 200 veículos Mi-113, 300 drones, Switchblade, armas de guerra também conhecidas como kamikaze, que é aquilo que a gente já falou várias vezes, né, que é o drone kamikaze, e 500 mísseis antitanque Javelin, capazes de perfurar veículos blindados. Então o Javelin tem uma estratégia muito boa, que é ele ser um míssil leve, que pode levar no ombro, né, e ele consegue atingir alvos a muita distância, né, e consegue derrubar blindados, derrubar helicópteros, enfim. Trata-se da primeira remessa de incluir sistemas de artilharia OSIS para a Ucrânia, entregue especificamente a pedido do governo do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, segundo informou o porta-voz do Pentágono, John Kirby, durante uma coletiva de imprensa hoje, dia 13. Além disso, os Estados Unidos incluíram radares de contra-artilharia TPQ-36. O anúncio foi antecipado ontem pela mídia, dia 12. São mais de 750 milhões de dólares, ou seja, 3,5 bilhões de reais aproximadamente, em assistência militar à Ucrânia, disseram duas autoridades norte-americanas à agência Reuters. De acordo com a publicação, o equipamento será financiado por meio da autoridade de saques presidencial Drayton Authority, PDA em inglês, que permite ao presidente autorizar a transferência de artigos e serviços sem aprovação do Congresso em resposta a uma emergência, né? Então está aqui, olha, remessas de equipamentos militares que estão sendo enviados o tempo todo, desde a União Europeia quanto os Estados Unidos, né? União Europeia envia à Ucrânia 100 drones kamikaze. O projeto são bombas inteligentes robóticas, né? O Switchblade 600 é esse daqui, olha, o drone kamikaze, né? Tá aqui o formato dele, olha, ele pesa apenas 20 kg, velocidade atinge 185 km por hora e alcance de 80 km por segundo, né? Tá aqui o Aerovironment, né? Aqui vai carregar alguns disparadores de mísseis, né? Então, aqui são os equipamentos militares que foram enviados tanto pela União Europeia quanto pelos Estados Unidos em direção à Ucrânia nesse último dia 13. Né? Bom, milícia de Lugansk elimina 135 militares ucranianos em 24 horas. O Ministério da Defesa da Rússia informou sobre o aniquilamento de 4 helicópteros das forças ucranianas no aeródromo de Mirgorod, sendo 2024 e 2008. A aviação russa também eliminou outros 46 alvos militares ucranianos, enquanto as tropas de mísseis e artilharias aniquilaram 693 alvos. Dos 693 alvos destruídos pelas tropas de mísseis e artilharia, 676 deles correspondiam a depósitos de equipamentos, 11 postos de comandos e 5 depósitos de materiais de suporte técnico. Durante a madrugada dessa quarta-feira, dia 13, mísseis de alta precisão russos eliminaram 2 grandes depósitos de equipamentos de artilharia do exército ucraniano nas regiões de Sadovoy e Chudnov, informou o MID, o Ministério da Defesa russo. Né? Está aqui o ministro da Defesa. Né? Os sistemas de defesa antiaérea russa abateram outros 2 drones ucranianos na região de Nikolaevsky. Né? Desde o início da operação militar especial das Forças Armadas da Rússia, foram destruídas 130 aviões, 103 helicópteros e 244 sistemas antiaéreos, informou o Ministério da Defesa russo. Então, é uma baixa muito forte, né? Então chegando cada vez mais equipamentos militares para aquecer a economia americana, porque, como a gente já relatou várias vezes hoje, a economia dos Estados Unidos não é mais totalmente industrial, o setor secundário, serviço. A economia americana hoje sobrevive da indústria de guerra, né? É a indústria de guerra que alavanca toda, né, uma economia de complementação de outras indústrias que vão surgindo ao redor da indústria de guerra. É a indústria de guerra indutora do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Por isso que eles estão o tempo todo fornecendo armas para esse país, incentivando o conflito até as últimas consequências. Né? Além disso, foram destruídos 447 veículos aéreos não tripulados, 2.169 tanques e outros veículos blindados de combate, 243 lançadores múltiplos de foguetes, 931 peças de artilharia e morteiros e 2.076 veículos militares especiais. Está aqui, pessoal, algumas imagens que representam esse processo de carnificina, de guerras, de destruição que está sendo tensionado o tempo todo. Bom, no que
55º dia, na terça-feira, dia 19 de abril, a Rússia anunciou o início de uma nova fase no conflito na Ucrânia, com uma onda de ataques concentrados na região de Donbás, que integra as províncias separatistas de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia. O Ministério de Defesa russo disse que as forças do país tomaram Kremina, cidade de Luhansk, né? A ação foi confirmada pelo governo regional da província, Serhiy Gaidai. O Ministério da Defesa russo havia estabelecido um ultimato para a desocupação completa da cidade de Mariupol até às 14 horas, horário local, 10 horas de Brasília. A promessa era de que os soldados que depusessem as armas teriam garantia de permanecerem vivos, né? A exigência, porém, não foi cumprida e os soldados permaneceram escondidos no parque industrial da siderúrgica Azovstal. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estima que 1.000 civis estejam abrigados no parque industrial. Zelensky também afirmou no domingo, dia 17 de abril, que mortes de militares na Ucrânia, alvo de bombardeiros anti-bunker da Rússia, causaria a suspensão indefinitiva nas negociações entre os países, né? O número de refugiados da Ucrânia é superior a 5 milhões já, segundo dados da ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Está aqui o mapa, né, dos refugiados. Olha, países próximos são o principal destino dos refugiados da Ucrânia. Esse mapa é atualizado em 15 de abril. Vejam, já são quantos? Olha, 2.720.622 ucranianos que se refugiaram na Polônia. Quase 3 milhões se refugiaram na Polônia, que fica a 1.000 quilômetros de distância, a capital Varsóvia, né? Temos também a Romênia, que já é palco de 726.856 refugiados da Ucrânia, aqui a Romênia, como vocês podem ver a setinha indicando. A Hungria já são 484.725 refugiados, como vocês podem observar aqui a Hungria, olha, a Hungria é outro país vizinho, né? A Moldávia, 447.053, Moldávia, como vocês podem ver, outro país vizinho. Rússia, 419.499. A Eslováquia, 329.597, Moldávia, como vocês podem observar aqui, ó, fica na divisa também. E Belarus, 22.827. Então, o Belarus está aqui em cima, no norte, certo, pessoal? Bom, 57º dia, na quinta-feira, dia 21 de abril, o presidente russo Vladimir Putin disse hoje que considera inconveniente o proposto ataque contra a zona industrial em Mariupol. Durante reunião com o Ministério da Defesa, Sergei Shoigu, né, está aqui o Ministério da Defesa russo, Sergei Shoigu, o presidente russo afirmou que não se deve ir às catacumbas, mas é preciso bloquear a industrial da fábrica Azovstal para que ninguém possa entrar. Veja a fala de Putin, trata-se de um caso quando nós devemos pensar bem, quer dizer, devemos sempre pensar bem, mas nesse caso ainda mais na preservação da vida e saúde de nossos soldados e oficiais. Então, ele está sendo estratégico, cercou, né, eliminou os pontos de rotas de entrada de armas, de mantimentos, de comidas e ao mesmo tempo de saída de soldados, né, e aí ele bloqueou e diz, olha, não vamos entrar nessas catacumbas, porque os soldados podem ser mortos, então vamos preservar a vida dos nossos soldados. O presidente ressaltou que o lado russo dá a garantia de salvar a vida e um tratamento decente para essas pessoas em conformidade com o direito internacional e a prestação de assistência qualificada de médicos para os feridos. Em 7 de março de 2022, a cidade foi cercada pelas tropas russas e iniciou a libertação de suas áreas separadas. Em 16 de abril, a defesa russa informou que todo o território da cidade foi liberado dos mercenários, né, estrangeiros e neonazistas do batalhão de Azov, ou seja, 17 de abril a cidade foi tomada, no entanto ficou cercada apenas essa siderúrgica a siderúrgica Azovstal, onde se refugia mais de 1.000 soldados, inclusive suecos, alguns estão se rendendo suecos, ou seja, forças da OTAN, né, que é considerado, né, uma quebra de acordo de protocolo, mas está sendo o tempo todo, né, alguns integrantes das forças da OTAN estão sendo capturados. O que sobrou do grupo ucraniano foi bloqueado na metalúrgica Azovstal. Está aqui o mapa, né? Aqui Mariupol, a cidade cercada, totalmente cercada. Ela é estratégica porque ela vai ligar a região do Donbás, né, que é uma região pró-Rússia, de outra região pró-Rússia, que é essa parte sul aqui, onde tem a Crimeia, certo, pessoal? E os próximos, né, como a gente já comentou agora há pouco, os próximos alvos da Rússia vai ser justamente ir pegando, formando a pinça, como a gente já tinha dito, a pinça já foi pelo norte, agora pelo sul, atingindo aqui a cidade de Kherson, Odessa, Mykolaiv, até chegar à região da Transnistria, né, que é aquela região que fica incrustada entre a Moldávia e a Ucrânia, certo? Bom, Dmitry
como vocês podem ver aqui, ó, Dmitry Peskov, né, que é o porta-voz presidencial russo, afirmou que os militares ucranianos bloqueados na fábrica Azovstal de maneira alguma influenciarão na retomada da vida pacífica em Mariupol. A operação segue conforme os planos. Mariupol, que se tornou local de concentração dos grupos nacionalistas, foi libertada. Hoje o Ministério da Defesa, Sérgio Shoigu, como a gente já mostrou a foto, informou que já há a possibilidade de iniciar a restauração da vida pacífica, bem como o retorno dos moradores às suas casas, isto é, que será feito agora, afirmou. Nessa quinta-feira, dia 21, as Forças Armadas da Rússia e as forças da Milícia Popular de Donetsk liberaram Mariupol. De acordo com o Ministério da Defesa russo, mais de 2.000 combatentes ucranianos estão bloqueados na fábrica Azovstal, enquanto cerca de 1.500 já se renderam. Está aqui, né, os bombardeios justamente na siderúrgica, na cidade de na região de Mariupol. Bom, ao todo, mais de 2.000 tanques, 260 sistemas lançadores de foguetes foram destruídos. Nacionalistas também foram eliminados. O Ministério da Defesa da Rússia informou que hoje, dia 21, ao longo do dia, forças de mísseis atingiram 450 alvos, 14 postos de comando, enquanto a aviação atingiu 64 alvos. Ao mesmo tempo, perto dos povoados de Cherkasskoye e Alexandrovka, foram eliminadas até 120 nacionalidades. Também hoje, dia 21 pela manhã, a pasta anunciou que as tropas dos mísseis e artilharias russas atingiram 1.101 alvos militares ucranianos nas últimas 24 horas. Desde o começo da operação russa na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, no total, foram 140 aviões ucranianos que foram abatidos, 106 helicópteros, 512 drones, 254 sistemas de mísseis antiaéreos, 2.422 tanques e outros veículos blindados, assim como 266 sistemas de lançadores de foguetes múltiplos foram destruídos. Está aqui a força russa, né, para coibir, né, um possível ataque, né, em que você vê toda uma escalada de tensão puxada pelo governo americano, endossada pelo primeiro-ministro inglês Boris Johnson, né, e eles estão tentando escalar agora um possível ataque, se reunindo em algumas bases militares da OTAN e planejando um ataque em território da própria Rússia, né? Então, gente, o que eu tinha para falar é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até mais.